Primeiramente, então, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live contábil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o encerramento do exercício, mas antes de começar, vou passar alguns recadinhos, tá? Então, assim, pessoal, a próxima live, ela vai ocorrer na quinta-feira que vem, né, dia 2 de dezembro. Ela vai falar sobre a publicação dos anexos. A gente sempre envia o link dessa nossa reunião um dia antes dela ocorrer. Então, na quarta-feira que vem, vocês vão receber no e-mail de vocês o link. Estejam atentos à sua caixa de e-mail, né? E adicione o e-mail comunicação@deltainf.com.br nos seus contatos. Essa live de hoje, ela será colocada até amanhã no YouTube e ela vai estar disponível nos canais da Delta. Sempre disponível na bio lá do Instagram, @Delta Gestão Pública. Um recadinho importante também é que a partir de dezembro também haverão lives da equipe do Tributos, então serão lives relacionadas ao sistema de tributos da equipe da arrecadação. Então eu vou dar início aqui à nossa live contábil, mostrando aqui para vocês primeiramente essa nossa apresentação, tá bom? Então nós vamos falar aqui sobre o encerramento de 2021, que é o nosso exemplo, e a importação dos saldos para 2022. O que nós vamos conversar um pouquinho, né? Novamente abordaremos a base de conhecimento, faremos um checklist do que é necessário antes de fazer o encerramento anual de fato, os dados iniciais que precisam ser importados, a execução das rotinas de DFR, o encerramento anual de fato, a execução dele, lançamentos contábeis que o sistema executa nesse encerramento e na importação, a importação de saldos e como que faz para anular o balanço do exercício encerrado, caso seja necessário. Então aqui, pessoal, primeiramente, queria mostrar para vocês essa nossa ferramenta que ela é bem legal, ela tem bastante informação cadastrada e é uma ferramenta de apoio aí para vocês, tá? Que é a nossa base de conhecimento. Eu vou tirar um pouquinho aqui a nossa apresentação, só para mostrar para vocês direto ali no portal do cliente. Esse é o portal do cliente que vocês já estão habituados a enxergar, né? Aqui vão listar as solicitações de vocês. E clicando nessa lâmpadazinha aqui, ele vai abrir essa nova aba aqui, que é a aba para buscar as bases de conhecimento cadastradas. O campo serviço é o campo do sistema, então aqui eu vou digitar SAP, tá? Como a gente vai conversar sobre o encerramento do exercício, eu vou digitar aqui encerramento, tá? Qualquer palavra-chave que vocês digitarem ali, o sistema vai achar algo em comum dentro do texto e vai trazer tudo que tiver relacionado a isso, tá? Como vocês vão poder ver aqui. Então, aqui tem algumas bases de conhecimento, tá? A base de conhecimento do encerramento do exercício é essa aqui, ó. Encerramento do exercício ou encerramento anual do sistema SAP, tá? Clicando nela, vocês vão ver que vai abrir de novo uma nova aba. Então, aqui ela tem todos os passo a passo, tudo que a gente vai conversar hoje nessa live também está dentro da base de conhecimento, tá? Ela é um pouquinho mais extensa, porque são alguns passos que precisam ser executados, né? Mas ela é bem completa. Voltando aqui para a nossa apresentação, conversamos sobre a base de conhecimento, então agora vamos conversar um pouquinho sobre verificações que precisam ser feitas antes do encerramento anual, tá? Aqui é só um checklist, eu não vou entrar em cada ponto dessa abordagem aqui, para a gente ser mais objetivo, tá? Mas tá listado o que precisa ser feito. Então, assim, só para explicar um pouquinho, né? Tributos, folha, patrimônio e compras são sistemas que integram com o SAP, né? Então, a gente precisa verificar em conjunto com esses setores, né? Se já houve integração. Então, assim, tudo que eu tenho de tributos já integrou lá com o SAP, lá na tesouraria, já receberam as milhas, né? A folha, já fechei a minha folha anual, tá tudo certo, fechei dezembro, fechei 13º. O patrimônio, foram feitas todas as depreciações, todos os reconhecimentos ali de patrimônio para SAP.
No compras, tudo que eu tinha de empenho, eu integrei com o SAP. Então, isso são basicamente as integrações, verificar se elas estão fechadas, tá? Partindo para o sistema SAP. Saldo das contas, nenhuma invertida. Aí aqui tem um parênteses, né? As contas banco, lado ativo, contas VPA, grupo 4, VPD, grupo 3, DDO, grupo 2. Porque assim, principalmente esses grupos, tá? Se a gente tem inversão de saldo, elas vão impactar diretamente aqui, ó, nesse outro item, anexos anuais. Vai impactar, podendo dar diferença, então, assim, por isso que já colocamos aqui, né? Os anexos anuais, assim, verificar se eles fecharam em sua totalidade, né? Principalmente o anexo 13 e o 14, a gente conversa muito sobre ele, né? O 13, não encerramento anual, ele tem uma validação, se você tem diferença no anexo 13, o sistema vai te dizer que tá com a diferença, né? E o anexo 14, se ele tem diferença, quem vai te dizer é o PAD, tá? Então, assim, para evitar reaberturas, enfim, é bom sempre dar uma olhadinha se está fechando, se tem alguma coisa que precisa ser ajustada e ajustar antes do encerramento anual. Como é o caso das contas invertidas, pode ser que precise fazer um lançamento contábil, né? Então, isso só é possível ser feito antes de encerrar o ano e não depois, né? Verificar também se as conciliações bancárias foram executadas e estão fechadas. Um item muito importante também, que às vezes passa batido, são as diárias. Então, assim, se você tem alguma diária ainda que não foi feita a prestação de contas, ou que não foi verificado ainda com o servidor que recebeu aquela diária, verifica antes de fazer o encerramento, para poder prestar contas, tá tudo fechadinho em relação às diárias, tá? E as contas correntes da matriz, que está por último, mas bem importante. Eu vou conversar com vocês sobre as contas correntes ao decorrer da live, que tem um ponto específico sobre isso, tá? Na validação do encerramento anual. Então, agora, a gente vai ali conversar um pouquinho sobre a execução do encerramento anual. Eu vou tirar aqui de novo um pouquinho e vamos aqui para o sistema SAP, tá? Primeira coisa, no sistema SAP, para fazer o encerramento anual, depois de tudo que a gente conversou até agora, é importar dados iniciais, tá? Quais são os dados iniciais que precisam ser importados? Esses aqui que estão marcados, tá? Classificação de contas, encerramento e início de exercício, que quando marcado vai marcar essa de baixo, que é referente à matriz. E aqui no final, a configuração de validação. Geralmente o sistema ele já vai te apitar que tem dados iniciais para importar, tá? Nesse sininho aqui, no canto direito superior do SAP. Agora não está marcado nada, não está em vermelho, que fica, né? Porque eu já cliquei para mostrar para vocês. Então, importando isso aqui, somente depois dessa importação, a gente vai fazer a parte do encerramento anual. Enfim, tá? Depois disso, aqui no Utilitários, gerenciador de arquijóbulos, a gente tem que fazer a execução das rotinas de DFR. No encerramento do exercício, ela é obrigatória. Por mais que você não tenha feito ao longo dos meses, né? Ah, eu encerrei o mês, mas não fiz DFR. Não tem problema. No encerramento do exercício tem que ser feito, tá? Então, aqui em gerais, o primeiro arquijóbulo que a gente vai executar é esse aqui, DFR Delta, tá? Esse DFR Delta, ele vai ser executado duas vezes. Primeiro, com o grupo 111, o grupo lado ativo das contas bancárias, e depois o grupo 2188. Sempre com essa data de 31/12/2021, a data do último dia do teu ano, tá? Executadas essas duas rotinas de DFR, o sistema vai te pedir para regerar os lançamentos dos eventos contábeis, de lançamentos contábeis. Então, aqui, ó. Vamos clicar em todos, vamos desmarcar, né? E marcar a opção lançamentos contábeis, colocando o período de 31/12/2021 a 31/12/2021, tá? E rodar. Aqui vocês vão ver que eu não vou conseguir fazer nada, porque eu já tô com o exercício encerrado, para a gente não ser objetivo no nosso trabalho e mostrar para vocês como é que fica o sistema depois de encerrado, tá? Então, executado essa parte aqui,
a gente ainda tem mais uma DFR para executar, que é a DFR lá da pastinha PCASP, validação de inconsistências, tá? Essa aqui. Realizar lançamento de ajuste em contas de DFR. Essa DFR ela é executada uma única vez, por entidade, tá? Então, vai colocar a sua entidade, o exercício, a data de ajuste também, 31/12 do ano que está sendo encerrado. Executar. Essa aqui executa lançamentos nos grupos 7 e 8. Essa DFR ela é um pouquinho mais demorada, precisa aguardar o encerramento dela, né? E ela é bem importante, então não se esqueça. Feito isso, pessoal, para onde que a gente vai agora? Lá para o encerramento anual, tá? Então aqui, o que nós vamos fazer? Clicar em marcar todos. É a primeira coisa. E tem que executar todos os passos, tá? Clicando nesse marcar todos em executar, o sistema ele vai mostrar essa mensagenzinha aqui que eu botei no slide, tá? Perguntando se você quer cancelar restos de algum ano. Então vamos supor assim, todos os restos que eu tenho em 2017 eu quero cancelar. Vai marcar aquela caixinha ali e vai digitar 2017. Beleza, tá? Esse anular saldos liquidados sem OP, se você quiser anular, clica, muda ali a opção para sim, senão o não já vem por padrão. Clicou em OK, o sistema vai fazer várias validações, tá? Daí, assim, que nem eu falei, tem a validação do ingresso de despentes, que é o anexo 13, tem validação de saldo invertido. E aqui eu quero abordar com vocês uma coisa que é bem importante, tá? Que é esse impeditivo aqui que provavelmente vai ocorrer para todos, tá? São as contas que foram encerradas pelo tribunal em 2021, ou seja, elas não vão mais existir em 2022, né? Então, o sistema vai apitar e vai dizer assim, você tem X conta encerrada, mas que vai ser encerrada, mas ela tem saldo. Não pode. Não pode ter saldo na conta. O que tem que acontecer? O saldo dessa conta tem que ser transferido por uma nova conta que, obviamente, esteja em vigência para o próximo ano, no nosso caso, 2022, tá? Então, assim, esse exemplo que eu peguei aqui, podem ver que o sistema já listou várias contas que vão ser encerradas em 2021, mas que tem um saldo que não pode transportar para 2022, tá? Então, assim, como é que nós vamos fazer para ajustar isso, tá? Primeira coisa, que eu peguei o exemplo dessa de ISS do grupo 2188, tá? A gente tem que emitir o balancete de verificação para ver o saldo dela por recurso. Então, a gente vai emitir ali o balancete como manual, né? Vai colocar o código reduzido no campo contas ali e vai marcar aquela opção ali, ó, demonstrar contas correntes e deixar o contas com saldo marcado. O sistema vai apresentar essa informação aqui. Então, aqui, o que acontece? Nós temos a conta 218810108, que não vai mais existir em 2022, no recurso 50 do RPPS, e ela tem um saldo de 19,96 a crédito, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que zerar o saldo dessa conta. Como é que vai ficar esse saldo zerado, né? Aqui, assim, para lembrar vocês, tá? Tudo isso que a gente fez aqui, ele é um exemplo fictício. São contas que a gente fez para exemplificar para vocês, mas não quer dizer que você tenha que transferir para essa conta que a gente está colocando na nossa live, tá? Essas contas, elas sempre têm que ser confirmadas com o seu setor contábil ou assessoria contábil, para ter certeza, tá? Então, aqui, a gente tirou lá o saldo de 19,96 do ISS e passou para conta outros consignatórios, que ela existe lá em 2022, né? Então, essa conta 40989 do ISS zerou o saldo. Não vai mais aparecer como impeditivo para essa conta lá no encerramento. Isso tem que ser feito para todas as contas. Até vocês podem ver aqui que nesse exemplo, eu tenho diversas contas que eu estou transferindo o saldo, são as contas que apresentaram aqui no encerramento, tá? Mas vou preferir mostrar só esse exemplo para vocês. Aqui, pessoal, que eu comentei lá no início da live no nosso checklist, tá? As contas correntes da matriz de saldos contábeis, tá?
O encerramento anual não é um impeditivo, ele está em forma de alerta. Vocês podem ver que esses alertas demonstrados, esses itens, eles são os mesmos itens demonstrados na pré-validação da matriz. Então, assim, ó, por mais que não seja um impeditivo, não pode encerrar o exercício sem essa pré-validação estar verdinho. Principalmente no item 1 e no item 2, lançamento sem vínculo com a conta corrente do Siconf e lançamento com conta corrente inválida. Se tiver esse alerta, quando transportar os saldos para 2022, vai dar problema de transporte de saldos, porque a conta corrente ela tem que estar informada e vinculada nos lançamentos do sistema, tá? Ah, mas como é que eu corrijo isso? É basicamente regerando as contas correntes. Se vocês clicarem ali no visualizar impressão, o sistema vai mostrar, vamos por assim, tem lançamentos em maio, em julho e em dezembro que não regerou. A gente vai regerar em maio, dezembro e julho, ou na data que o sistema mostra, ou no período do mês todo, depende ali do que for apresentar na mensagem. E na própria mensagem, o sistema te indica aonde que você regera contas correntes, tá? Isso vai ser abordado também em uma live, então, assim, não vou entrar tanto nesse detalhe, assim, de regerar contas correntes, mas, assim, frisar para vocês que não pode encerrar o exercício sem ter as contas correntes regeradas de janeiro a dezembro, tá bom? Então, agora aqui, pessoal, seguindo essa pré-validação do encerramento, né, o sistema, se você não tiver nenhum impeditivo, esse botão continuar vai ficar ativado. Você vai clicar em continuar e o sistema vai fazer diversas outras verificações, que não mais em uma telinha de pré-validação. Aí são verificações e lançamentos que vai começar a fazer, tá? Uma mensagem que pode ser apresentada ao longo da execução do encerramento é essa aqui, ó. Ele identifica empenhos que estão com a opção estimativo marcada e vai dar a mensagem. Se você quer fazer a anulação do saldo que ficou. Se quiser, deixa marcado aqui, né, essa caixinha e clique em OK. Ele vai fazer o encerramento, vai fazer a anulação do saldo que ficou, tá? Se não quiser, não, mas eu não quero anular esse empenho estimativo. Desmarca a caixinha. Feito isso, o sistema vai fazer, né, diversas verificações ainda. E por último, vai mostrar a mensagem. Que daí eu posso mostrar para vocês aqui. Nesse acessar log aqui, ele tem todos. Aqui tem tudo que vai ser feito no encerramento, tá? E no finalzinho ele vai dar essa mensagem, ó. Fim da execução do encerramento do exercício, tá bom? Aí, assim, o sistema ele vai fazer, claro, alguns lançamentos contábeis. Esse lançamento foi eu que fiz, que foi o que a gente conversou ali no exemplo, tá? Aqui tem o lançamento da DFR, ainda DFR, tá? E aqui, ó, todos os lançamentos contábeis que tiverem esse tipo de lançamento como encerramento final, foi o sistema que fez. Então, ó, na execução do encerramento, ele faz esses diversos lançamentos contábeis, tá? Terminada essa parte do encerramento, a gente precisa acessar o exercício de 2022, o novo exercício, né? E daí, aqui, ó, voltando para o slide, é a importação dos saldos em 2022, tá? A gente já fez um início de exercício, né? Executou só essas três aqui que estão marcadas. E agora a gente vai executar todo o resto que faltou. O que é esse todo o resto, né? Eu tô com o meu exercício encerrado, eu preciso fazer o transporte do que ficou naquele exercício para esse novo. Então, eu vou marcar todas as opções aqui, tá? Mas eu tenho que desmarcar essas duas opções nos processos opcionais. Excluir restos não movimentados e excluir despesas extras não movimentadas, tá? Essas duas opções, elas não precisam e não devem ser executadas. Feito isso, pessoal, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, vai ficar tudo verdinho, né? Tô com a minha execução feita finalmente.
Aqui é a mesma coisa, o sistema no log vai mostrar todos os passos executados e no final vai mostrar o fim da execução do início do exercício. Também são feitos lançamentos contábeis de início de exercício, tá? O sistema também faz, assim como ele faz o encerramento para trazer os saldos, ele faz no início, ó. Então é isso, a gente está com os nossos lançamentos feitos, a gente está com o nosso exercício encerrado e a gente está com o nosso novo exercício pronto para ser executado. E é isso, pessoal. No mais, assim, reforçar com vocês para fazer um checklist antes de fazer o encerramento, para não haver aberturas, né? Não haver reaberturas, não haver retrabalho na parte de vocês. Mas, assim, ainda em 2021, né, que eu havia comentado com vocês, eu preciso reabrir porque faltou um empenho, faltou uma arrecadação, faltou o lançamento, processos, anulação do balanço. A anulação do balanço vai anular o encerramento do exercício e vai voltar para o último mês encerrado. Aí ficaria assim, novembro encerrado 11, tá? Mas o ideal é evitar essas reaberturas, tá? E além disso, cuidar principalmente matriz de saldos contábeis, cuidar os anexos de vocês para ver se estão fechando. E é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, agora eu vou abrir para perguntas, fico à disposição. E é isso. Então tá, pessoal, encerramos a nossa live hoje por aqui. Espero que façam bom proveito da live, bom proveito da base de conhecimento. E semana que vem o nosso colega Ivan vai dar sequência na live da publicação dos anexos. Tudo de bom e até a próxima.